seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aí hoje, com a RCCBH Informa. E hoje vamos falar de uma forma muito carinhosa sobre o Ministério de Comunicação Social. Vamos começar com a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E você, irmão, que ainda não curtiu, está aparecendo o sininho aí, curte, compartilha. Hoje nós temos muita formação e informação para vocês. Não deixem de curtir aí. E vou pedir aqui, que os nossos convidados possam estar se apresentando. Meu nome é Miriana, faço parte do grupo de oração Rompendo Barreiras, da Forania São José Operário, e, neste tempo, estou participando do núcleo do Ministério de Comunicação Social no estado de Minas Gerais. Eu sou Wagner Viana, atualmente coordeno o grupo de oração Servos da Misericórdia e faço parte como membro do Ministério de Formação e do Ministério de Comunicação Social, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, vamos, irmãos? Nós temos muita coisa hoje para aprender sobre este ministério, que eu tenho certeza que você pode estar pensando assim, mas eu não tenho muito jeito para comunicação, eu gosto de ficar mais quietinho, mas você vai ver que no seu dia a dia, você também é um comunicador. Miriana, conta para a gente aí um pouquinho sobre o que é esse Ministério de Comunicação Social. O Ministério de Comunicação, ele veio com a intenção de ajudar a propagar, essa corrente de graças dentro dos grupos de oração. O Ministério de Comunicação vem para pensar, promover e articular ações, de comunicação para que cada vez mais pessoas possam conhecer Jesus Cristo, que a gente sempre tenta fazer exatamente levar essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus para todas as pessoas. E, com o passar do tempo, a gente percebeu cada vez mais que os meios de comunicação avançaram, cada vez era um número maior de pessoas que participavam, e, como em outros tempos, a gente vê na história, do movimento, que os padres eles iam muito em vários lugares, eles se desgastavam para estar em todos os lugares. E chegou um momento que eles não conseguiriam chegar até todas as pessoas que precisavam. Então, eles precisaram utilizar os meios de comunicação. E aí, o Ministério de Comunicação se justificou, estar participando através dos meios de comunicação, chegar até as pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser evangelizadas e ter esse encontro pessoal com Jesus. E, completando a fala da Miriana, ele é um elo de ligação também, o comunicador social, com o que a arquidiocese, a renovação fala para chegar até o grupo de oração. Tantos eventos que acontecem, e o grupo de oração ele é convidado a participar. E quem vai fazer esse elo de ligação é o Ministério de Comunicação, é o comunicador dentro do grupo de oração. E falando aí, do comunicador dentro do grupo de oração, explica para a gente, Miriana, por favor, como que é esse papel desse comunicador no dia a dia ali do grupo de oração? Olha, a gente tem informações, a gente entende que o Ministério de Comunicação ele veio para gerar comunhão, gerar unidade com as pessoas, desde, como o Wagner falando, desde a instância maior aqui para a gente hoje, que é o nacional, depois vem o Estado, depois as dioceses. O Ministério de Comunicação veio para fazer essa comunhão, essa unidade com todas as instâncias do movimento, e até chegar ao grupo de oração. Então, a gente entende que é preciso ter um comunicador lá no núcleo do grupo de oração,
Por quê? Porque lá ele já vai ter informação de todas as coisas que acontecem, vai ter as informações de todas as moções, do tema, né, da palavra rema que vai ser utilizada naquela reunião daquela semana, e isso vem a ajudar não só o coordenador, como todos os ministérios de serviço, a estarem não somente com conhecimento e ciência do tema que vai ser, né, trabalhado naquela semana, como também criar formas, né, usando a criatividade, para que as pessoas que estão lá na Assembleia também possam, né, entender, compreender, né, e viver de uma forma muito mais intensa esse tema proposto por Deus para aquela semana. Então, o comunicador ele precisa estar lá no grupo de oração e lá no núcleo do grupo de oração. Hoje em dia, a gente vê que, na verdade, o comunicador precisa estar em todas as instâncias, né? A gente tem um exemplo que eu sempre dou, que na PASCOM, a PASCOM também orienta que os pasconeiros estejam na CPP, na CPC, porque é um momento em que eles conhecem o que está acontecendo e conseguem também auxiliar os coordenadores de pastorais, o próprio padre, as formas como pode chegar todas aquelas informações ao maior número de pessoas na Assembleia. E falando também, né, do comunicador, explica para a gente, Wagner, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Eu quero fazer parte do Ministério de Comunicação Social, mas eu não tenho formação específica na área. Eu preciso ter essa formação específica para eu me inserir dentro do Ministério de Comunicação Social? Não. Precisa ter amor à RCC. Né? Tem muitas formas, né, de atuação no Ministério. Então, você tem a possibilidade de se encontrar dentro dele. Né? Tem foto, tem vídeo, tem imagem, né? Tem as artes, né, o design. Então, são muitas formas de atuação e você está ajudando no ministério. Né? Às vezes, você pode estar lá dentro do evento só pegando as palavras principais do pregador e aquilo ali você está ajudando quem está fazendo a arte a fazer uma postagem do momento ali no Facebook, no Instagram. São pequenas coisas que, quando você vê, você se apaixona pelo ministério. E aí sim, eu posso dizer, Poli, que uma pessoa que começou sem ser uma pessoa formada na área, pode sentir naturalmente um desejo de fazer o curso. Mais de uma pessoa eu conheço que, ao longo do primeiro chamado à comunicação, foi no ministério e depois ele se formou em alguma das áreas. Então, é muito amor à renovação, em primeiro lugar. E tantas pessoas que ficam, às vezes, está no ministério, está lá meio assim, sem se encontrar muito, e, às vezes, se completa no Ministério de Comunicação Social, que tudo que ela fazia levou ela a estar no Ministério de Comunicação Social. Isso é muito rico, né? E é um aprendizado muito grande. E o aprendizado é um ponto importante, né? É um ministério que a pessoa tem que buscar, né, a técnica, seja ela no próprio ministério ou fora dele, com os cursos que tem aí no mercado, né? E a outra coisa, sempre aliando a espiritualidade. A gente não pode abrir mão da nossa espiritualidade carismática só por sermos comunicadores. E é bem legal quando você diz assim, não abrir mão dessa espiritualidade. E há muitas dúvidas, né? Assim, foram uma das perguntas que recebemos. Como é essa espiritualidade que um comunicador, né, ele vivencia? Você pode falar um pouquinho para a gente, Miriana, como que é o dia a dia de vocês, essa questão da espiritualidade? Como o Wagner falou, que o comunicador é uma pessoa que tem as competências, que acaba conhecendo competências técnicas, mas também tem a parte espiritual. A gente entende o seguinte: pode vir o maior e melhor profissional, né, da área técnica, saber várias coisas de teoria de comunicação, mas se fosse hoje para ele estar dentro do Ministério de Comunicação, ele não estaria. Da mesma forma, é uma pessoa que não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que vive
vive a espiritualidade de uma forma prática, que é participando da Santa Missa, do grupo de oração, tendo uma vida de oração, né, comungando o corpo de Cristo. E isso é importante, porque isso é que nos ajuda e nos sustenta. Acho que todos nós que somos servos, que estamos dentro dos grupos de oração, nós temos nossos momentos bons, mas também nós temos nosso momento de queda, de dúvida. E se nós não estivermos firmes na oração, se nós não estivermos firmes nessa fé que nos ajuda e nos sustenta, de nada adianta. Assim também, acho que para qualquer um ministério, né, e para a comunicação não é diferente. Da mesma forma que sem você ser uma pessoa de oração, sem você ser uma pessoa de uma fé expectante, você não consegue sustentar em nenhum dos ministérios, também no Ministério de Comunicação é assim. É importante vivenciar todas as práticas, rezar o terço, jejum, a oração com a palavra de Deus, né? É ela que nos ajuda, e, por acaso, sem oração, sem pedir a moção e a vontade, deixar que a vontade do Senhor aconteça, nada que nós façamos vai dar certo, porque sem oração, nada que a gente faz dá certo. E assim também é na comunicação. As nossas artes não vão dar certo, os vídeos que nós fizermos, todas as gravações que a gente faz, no caso, tudo que a gente for fazer, com o intuito de se fazer do Ministério de Comunicação, sem antes nós tirarmos o nosso momento de estar em oração, não vai dar certo, porque não é da vontade de Deus. Então, nós precisamos viver e ter essa certeza, que precisamos caminhar com a oração para fazermos tudo na nossa vida, né? E uma das práticas espirituais que todo carismático tem que fazer são as 5 pedrinhas. Então, para nós, comunicadores, também não é diferente. E tem uma frase do nossa apostila que diz assim: unção mais prática, mais técnica, igual a uma comunicação eficaz. Então, tem que ter as 3 coisas muito bem embasadas, muito bem niveladas, para que, se a gente tirar uma das coisas, vai impactar, vai atrapalhar. Então, vamos sempre pensar, né, em uma arte ungida, uma comunicação ungida. Para isso, precisa de rezar antes de fazer uma arte, antes de pôr a mão na câmera, antes de pôr a mão num papel e caneta. Deixa eu só estender um pouquinho essa questão que o Wagner falou, na parte que eu disse dos profissionais. A gente encontra hoje no mercado, no mundo, muitas pessoas que têm muitas técnicas, né, e uma técnica muito bem aprimorada. Por que essas pessoas não estariam, no exato momento que elas aparecem, elas já estariam dentro do Ministério de Comunicação? Porque nós temos uma coisa que é muito preciosa para nós, né, que somos carismáticos, que é o grupo de oração. E ele a cada dia, nós lutamos muito por ele, né? Nós batalhamos para que ele seja cada dia melhor para as pessoas que vão vir, que não é mais só para nós, né? São para as pessoas que estarão na Assembleia. E se o grupo de oração é tão precioso, nós temos uma identidade tão bonita e tão importante de vivermos plenamente os carismas do Espírito Santo, então a gente pensa assim, se vem uma pessoa, ele pode ser um alto profissional, mas ele não entende o que a renovação carismática católica quer nos dizer. Ele não sabe a importância do grupo de oração e o que ele quer levar às pessoas. Nós não queremos ter um número maior de clientes, nós não queremos ter um número maior de curtidas, um público maior. Nós não fazemos isso. Nós estamos levando Jesus para as pessoas. Se nós estamos levando Jesus para as pessoas, nós queremos que mais pessoas tenham esse encontro pessoal com Jesus, até esse profissional muito bem formado. E é importante que ele também, antes de pegar uma câmera, de pegar um texto para escrever, de tirar fotos, é importante que ele tenha esse encontro pessoal com Jesus. Somente depois que ele ter essa vivência plena dos carismas do Espírito Santo, aí sim ele vai estar apto para estar no ministério ou qualquer outro ministério que ele escolher, né? E é interessante, Miriana, quando você diz, né, essa questão de ser um profissional muito bem qualificado. Mas nós vimos, né, nas grandes mídias aí, que as pessoas querem vender informação. E como você muito bem disse, aqui nós não queremos vender nada. Aqui nós estamos para evangelizar.
E somos humanos, passíveis de falha, e se não tivermos sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação do Senhor em nossas vidas, nós acabamos caindo nessa mesma situação aí fora, de só vender e mostrar o serviço, e não é esse o objetivo aqui dentro. Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso antes, que eu falei que no mundo, aí fora, no mercado, a gente vê muitas vezes que o segredo é a alma do negócio. E, no nosso caso, é diferente. A gente, se tem alguma coisa que está dando certo aqui, a gente não quer guardar só para a gente. Não é importante que só sejam salvas pessoas próximo, dentro da minha casa, no meu bairro, porque eu não, e mesmo que eu quiser, é humanamente impossível estar em mais de um lugar. Por isso que os meios de comunicação são importantes e também por isso que nós queremos o tempo todo compartilhar. Se está dando certo, se a nossa forma de fazer deu certo, vamos passar a experiência para o outro. Quem sabe ele também vai, com base naquilo que está dando certo para mim, ele consegue também fazer com que dê certo lá no grupo de oração dele, na região onde ele está. Eu acho que isso é muito importante para nós, que nós queremos o tempo todo interagir uns com os outros, nós queremos compartilhar, né? Porque não é como eu brinco, Jesus não é só para mim, Jesus é para todos nós, e a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam, tornem ele conhecido e amado, e é isso que nós queremos fazer, né? Essa palavra evangelização aí, ela é forte nesses tempos atuais de pandemia, né? Como que pessoas dos nossos grupos de geração que não podiam estar presencialmente, agora estão participando pelo Google Meet ou pelas transmissões pelo Facebook, YouTube, e isso está sendo tão bom, porque muitas vezes tem grupos, né? O meu grupo de geração, ele tem 40 anos, então tem gente com histórias riquíssimas e que não estava podendo participar do grupo de geração. Hoje, no nosso grupo de geração, ele está híbrido, né? Ele tem presencial e a gente continua gravando a transmissão também pelo Google Meet. E a gente vê que a fidelidade aumentou e a participação, abrangência, né? Tem gente que você vê que participou de algumas atividades nossas, com certeza você deve ter visto gente ou de outro estado ou de outro município que pôde estar agregando ali no seu grupo de geração, pôde estar participando, que talvez você não conseguiria no presencial, só no presencial. Então, é uma abertura a várias formas de evangelização. Então, acabou que o céu virou o limite para a gente, né? Então, aproveitar essas oportunidades de evangelização mesmo. Os meios de comunicação social é esse espaço para evangelizar. E eu percebo que não houve, né, essa limitação a ninguém, porque está acessível a todos, não é mesmo? E aí, existe essa questão de edição, de imagens, de vídeo, como que é feito, né, dentro do Ministério de Comunicação Social, toda essa edição? Wagner, explica para a gente, por favor. Antes de iniciar a própria questão técnica, eu queria dar um toque importante, né? Somos cristãos carismáticos. Então, a gente tem que fazer uma campanha contra a pirataria, né? Que a pirataria é algo que não é uma atitude cristã. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em utilizar, se a gente não tem condições de comprar o software gráfico que está no mercado, utilizar apps, aplicativos para celular, programas que estão disponíveis online e gratuitos para fazer as artes. Vamos colocar aí, por exemplo, que você vai fazer uma arte para a rede social. Para a rede social, você pode usar um programa mais simples. Às vezes tem gente que consegue fazer coisas lindas até pelo PowerPoint. E você vai conseguir fazer a divulgação. Para a parte gráfica de impressão, eu sugiro, se você não tiver o programa adequado, um Corel, um Photoshop licenciado, que você peça a um irmão que já trabalha com isso e tem o programa
já no seu computador para ele utilizar. Por que isso? Porque a gráfica ela já recebe os arquivos nos formatos adequados, né, que é o formato do Corel, do Photoshop, até um PDF. E no seu programa que você está utilizando para a sua casa, pode não permitir o salvamento adequado, pode ter uma perda de resolução, a qualidade já não fica a mesma, e aí você vai querer mostrar, vai querer divulgar o seu grupo de oração e não vai estar com aquele nível que o seu povo... você receberia, às vezes, na sua casa, uma divulgação, no seu Correios, lá, que está lá cheio de divulgação, você fala assim, nossa, mas a minha arte está com uma qualidade pior, o que é isso? É o uso mais adequado do programa, né? E, com relação a vídeos, ele também tem algumas limitações em relação a quais tipos de programa, muitos deles não são ainda gratuitos, mas devemos lutar contra a pirataria. Vamos usar os programas, nem que gaste um pouquinho, esse pouquinho que você gastar, você vai estar, quem sabe, né, evangelizando e vivendo uma busca de santidade também por esse meio. Deixa eu só acrescentar uma coisa referente a um outro lado necessário a gente olhar. Quando a Polly falava também um pouco sobre essa questão, como é que a gente faz essas artes e tudo, nós temos, principalmente as fotografias, mas, de uma forma geral, todas as artes, nós temos uma coisa importante, que é o nosso olhar. Tem uma irmãzinha nossa, muito querida minha, a Chester, que sempre nos acompanhava nas coberturas de fotos, e que ela sempre colocava, principalmente, o olhar das fotos, né, das imagens que estavam sendo editadas, que iam ser escolhidas, né, para serem publicadas, e ela falava que o nosso olhar tinha que ser da seguinte forma: aquelas pessoas, daquela forma como está aquela foto, você gostaria de ver a sua mãe, a sua família, alguém da sua família, alguém que você goste, retratado daquele jeito? Se você acha que aquele jeito está, a sua família, qualquer pessoa que você goste, estivesse, então vale a pena publicar, né? Porque, senão, não vale a pena publicar. E nós temos um olhar, né? Um olhar diferenciado, um olhar de irmãos, um olhar que a gente olha para o irmão e sempre vê. Por exemplo, tem muita gente que fala com a gente, quando a gente tira fotos em eventos e tal, que fica assim, ai, meu Deus, não, irmã, cuidado com aquela foto, não ficou bonita. Assim, irmão, todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito, porque tem imagem e semelhança de Deus. Agora, não preocupa não, fica tranquilo. Para nós só vemos que as pessoas são belas, né? O nosso olhar é de irmãos e irmãs que veem só pessoas belas. E é claro que a gente quer que a pessoa fique da melhor forma possível, né? Então, assim, esse olhar que nós temos é esse olhar que nós temos a partir desse filtro que nós temos, que é estar dentro do movimento, saber que somos todos irmãos, que somos todos queridos e amados por Deus e queremos que todos sejam mostrados. Eu queria até dar um exemplo, na época que o Wagner era o coordenador arquidiocesano, acho que era mesmo na época dele, nós fizemos uma cobertura de um congresso arquidiocesano. E, nessa cobertura, chegou um momento que nós estávamos lá editando as fotos e teve uma foto em especial de um casal que apareceu no meio da foto, que estava na arquibancada lá do Pio XII, muito bonita. E a gente colocou, mas assim, não, acho que ficou tão bonito o casal orando junto, com as mãos levantadas em oração, nós colocamos. E aí, pouco tempo depois, a gente recebeu um comentário na foto do filho que estava em outro estado e que estava acompanhando, viu aquela foto, falou assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo meu pai e minha mãe, que bom que vocês me deram essa oportunidade, que parece que eles estão agora mais próximos de mim, entendeu? Então, assim, isso valeu muito, que nós ficamos, acho que o resto do evento inteiro, assim, super felizes de perceber que a nossa comunicação, mais do que foi eficaz e eficiente, porque chegou onde precisava chegar. Olhando essa questão que ela citou do olhar, é importante, eu lembro que, no começo da minha coordenação, existiam pessoas que eram realmente fotógrafos de eventos. E eu falei assim, não, se essa pessoa quiser agregar ao ministério,
ela deverá formar outras, porque o olhar para a gente é importante. Não é um evento que você está cobrindo para colocar no seu Facebook, no seu site. É você mostrar para quem não está ali naquele lugar, naquele momento, que o evento ele está sendo maravilhoso para as pessoas que estão participando, e essa mesma sensação, né, não só, né, quando a gente fala da foto, mas também o texto. Se tem lá no site da RCCBH um texto de cobertura do evento, tem que fazer a pessoa se sentir lá dentro do evento. Eu estou sentindo a mesma coisa que quem está lá dentro. Mesma coisa, a filmagem para o Facebook, para o YouTube, né? Então, esse olhar, essa espiritualidade, esse pertencimento que tem um comunicador, né? A Miriana estava falando muito disso, né? De que o comunicador ele tem que ser uma pessoa de oração, para perceber esses detalhes do movimento, que muitas vezes, se você pensar só na técnica, você não vai achar ou a imagem, achar uma música para um vídeo. Então, são coisas que a gente vê que fazem uma diferença. Eu que sou literalmente leiga no assunto, né, de comunicação social, eu sinto muito isso quando eu estou vendo, né, a cobertura dos eventos, porque quando você vê uma foto, você só não está vendo, é fulano e Beltrano que está ali, mas você sente, você vivencia aquilo ali, né? E vejo mesmo na arte, no convite. Então, a partir do momento que você recebe ali um folder, né, que seja ele impresso ou que seja ele de forma digital, mas você já começa, eu penso assim, você já começa a participar do evento ali, porque ali é aquele primeiro contato. E a gente sabe que a primeira imagem fica, não é assim? A primeira imagem fica. Então, quando você até mesmo falava, Wagner, essa questão de edição, de comprar programas, então, assim, eu, como leiga, ainda vejo que a pessoa não pode pensar nisso como um gasto. Isso é um investimento. É um investimento. Por quê? Se nós queremos levar isso, né, levar o nosso sentimento, o que o Espírito Santo ali, né, está ali soprando para que nós fazermos, é necessário, sim, ter coisas de qualidade. É claro que existem várias coisas de forma simples, né, bem simples que fazemos, que alcança tanto quanto, né, ou às vezes até mais, mas nós também temos que pensar nisso. Temos que investir e contra a pirataria, senão também vamos estar aqui dando contra-testemunho, porque nós estamos pregando o amor de Deus, o senhorio de Jesus em nossas vidas e fazendo o contrário. E aí estaremos sendo tão corruptos quanto os outros que estão lá em alto escalão, tirando o que é direito do povo. Então, nós temos que pensar muito nisso, e é muito importante essa abordagem. Sim, e a gente entende isso. Esse ano nós tivemos um caso especial em que algumas pessoas estavam utilizando umas fotos de Papa Francisco, e essas fotos tinham direitos reservados. E aí, muitas dessas pessoas que utilizaram essas fotos e acharam que, por ser do Papa, era sempre gratuito, acabou sofrendo assim uma grande surpresa e um susto grande, porque estava se cobrando uma multa altíssima, né, por causa dessas fotos. Então, nessa questão, nós também precisamos ter esse cuidado, né? Imagens, é claro que as imagens que nós tiramos nos eventos, a gente entende que, quando a pessoa está ali no evento, uma das coisas que as pessoas gostam é que elas gostam de se ver, né, para realmente marcar que elas estiveram naquele evento. Mas também, quando nós utilizamos qualquer outra imagem, né, para fazer um panfleto, para fazer uma arte, porque a gente vai divulgar nas redes sociais, em qualquer mídia, a gente precisa entender que nós precisamos buscar bancos de imagens, né? Nós sabemos que todos os bancos de imagem têm uma parte que é paga e outra que é gratuita, e nada nos impede de, dentro, né, dessa parte gratuita, conseguir imagens tão boas quanto, que vão nos ajudar, e nós ainda vamos estar fazendo a coisa muito lícita, né, para
que ninguém pense que nós estamos fazendo nada que venha a causar dano a alguém, porque nós sabemos que a maioria das imagens teve uma pessoa que foi lá, fez um registro daquela imagem, né? Ela se preocupou em buscar a luz, buscar o momento certo, ela teve aquela inspiração de fazer aquilo, e o trabalho dela precisa ser valorizado, né? Assim como o nosso. Então, é importante a gente também olhar isso, buscar bancos que nos ofereçam imagens de graça, e lá a gente consegue muita coisa. O nosso celular, hoje em dia, cada vez mais, ele nos ajuda em quase tudo. Nós podemos fazer pequenas edições, nós podemos gravar vídeos, tirar fotos, fazer vários efeitos, né? O nosso celular hoje é uma ferramenta muito, muito importante e que nos ajuda, e nós precisamos sempre olhar isso, né? Porque é importante nós termos esse cuidado. Do mesmo jeito que nós queremos que as pessoas tenham cuidado, né, com o nosso trabalho, com tudo que a gente faz, nós também precisamos ter esse mesmo cuidado com os irmãos que fazem tantas coisas, né? E falando ainda, né, do comunicador, nós sabemos que o grupo de oração é a menina dos nossos olhos, né? Nós, enquanto carismáticos. Conta para a gente, Miriana, por favor, como é essa questão, qual que é o papel do comunicador dentro do grupo de oração? Lembrando que nós falamos que o comunicador tem que começar lá no núcleo, né? É importantíssimo que ele esteja no núcleo, onde ele vai pegar as informações necessárias para desenvolver. O comunicador ele pode atuar em várias formas, né, dentro do grupo de oração. Tendo, né, a ciência do tema, da palavra rema, do que vai acontecer no grupo de oração naquela reunião, ele pode ajudar na cobertura de fotos, vídeos, né, na transmissão. Quantos e quantos grupos de oração fazem transmissão ao vivo? Pode fazer um resumo, né, da pregação, pode fazer até mesmo com que aquilo que está sendo proposto naquele grupo de oração possa ser um momento que ele possa fazer como se fosse uma perseverança, né? A pessoa pode colocar pequenas doses diárias até a próxima reunião do grupo de oração, para as pessoas lembrarem, para pessoas refletirem sobre o que foi proposto, né? Muitos pregadores sempre deixam, muitas vezes, algum dever de casa para as pessoas, para refletir sobre alguma coisa, para fazer aquele gesto concreto, né, de tudo aquilo que foi proposto no grupo de oração. Então, o comunicador vem para ajudar nessa parte. É claro que nós também atuamos dentro dos eventos que o grupo de oração promove, né? Seminários, tardes de louvor, né? Noites de louvor, todos os eventos que acontecem, o comunicador tem que estar junto para estar ajudando, auxiliando. Eu falo que uma coisa que o comunicador mais faz é auxiliar. A gente auxilia não somente os ministérios de serviço, como o próprio coordenador. Ter um coordenador hoje dentro do grupo, ter um comunicador dentro do grupo de oração é uma pessoa muito importante que vai ajudar muito, facilitar muito o trabalho do coordenador. Então, você que é coordenador de grupo de oração, peça em oração e peça ao Senhor que venha suscitar esse comunicador que vai auxiliar muito nos trabalhos dentro do grupo de oração. Ô, Wagner, conta para a gente, a Mariana está falando, né, divulgação, que podem ser feitos, né, ajudar no grupo de oração. Quais as formas que um comunicador ele consegue fazer toda essa divulgação do grupo de oração? São várias formas possíveis, né, que a gente pode listar algumas, mas eu sempre falo que não é receita de bolo. Cada público, né, do grupo de oração tem uma característica própria. Tem comunidades que o carro de som funciona bem. Por que não utilizar o carro de som? Uma blitz, tem uma juventude ali naquele grupo de oração atuando, uma blitz com panfletagem nos sinais ou em alguma praça. Um outro momento, né, que é de ir a paróquia, às vezes, tem mais de uma comunidade, você vai e panfleta no final da missa, você coloca uma faixa, coloca um banner dentro da igreja, um cartaz do evento dentro da igreja. E quando eu falo de faixa e de colocar algum material de divulgação dentro da igreja, deve ser prezado muito verificar com a prefeitura se pode colocar a faixa no local, perguntar para a comunidade, perguntar para o pároco, para o CPP,
se pode colocar a divulgação na igreja, previamente, pedir para o padre, para a secretária, para colocar nos avisos da missa, que é uma forma de atuação muito, que pode ser eficaz. E uma outra coisa fundamental, principalmente para os nossos seminários de vida no Espírito e experiência de oração e tarde de louvor, o boca a boca. A pessoa que divulga, pode até estar evangelizando outra pessoa, só nesse momento aí de chamar tantas pessoas que participaram do nosso grupo de oração, que amaram essa experiência, né, do primeiro amor, por um convite. Então, não abra mão de ser esse instrumento, de convidar aquela pessoa amiga que você conhece, que às vezes nem conhece a renovação carismática, e pode essa pessoa se apaixonar pelo movimento. E essa participação, né, no grupo de oração, essa vivência que nós temos, aonde vamos, nós carismáticos, nós somos diferentes, é fato. Porque facilmente reconhecido, lá vai um carismático. Nós temos essa identidade, nós temos essa forma de ser. Então, o primeiro convite já fica nas nossas atitudes, né? No nosso dia a dia, de como agimos. E aí podemos fazer esse boca a boca, eu acho bem interessante quando você fala, porque não é só falar, é viver, é mostrar para o outro. E, às vezes, a pessoa vê, nossa, olha lá como a pessoa mudou, como ela está diferente, o que está acontecendo? Então, você vê no dia a dia dela ali que ela, de fato, está fazendo, né, está vivendo um novo, são novas as experiências. A pessoa pode não conhecer o que é renovação carismática, mas já gostou do seu novo eu. E você falou, não, estou participando do grupo de oração e tal, vamos, convido. Quantos de nós carismáticos não fomos fisgados assim? Não é? Quantos não fomos fisgados? E aí começa, né, todo esse trabalho. Então, eu vejo assim, muitos que nem são comunicadores acabam já exercendo, né, essa função de comunicador e que pode ser aprimorado. Sim, na história, né, da renovação, a gente já entende que, logo lá no início, eram poucos grupos de oração, e eles, muitas vezes, não tinham apoio para poder divulgar livremente. Então, o que eles faziam? As pessoas iam no boca a boca mesmo. Era dentro do ônibus, era na caminhada, em casa, ao redor de casa, né, no bairro. A gente tinha várias formas, né, e a gente fazia essa comunicação boca a boca. Acho que até por isso o Ministério de Comunicação não nasceu logo no início do movimento, porque nós tínhamos, sem querer, nós já éramos esses comunicadores que iam de boca em boca e de porta em porta, ia lá, porque, assim, uma coisa que a gente fala que a gente não consegue viver algo fazer algo que a gente não vive, né? E a partir do momento que a gente vive essa experiência de amor com Deus, né? Que a gente começa a entender e viver esse relacionamento com o Senhor, não tem como a gente ser diferente e as pessoas não perceberem as diferenças que vão aparecendo em nós. É os símbolos que nós começamos a usar, nós vamos ter esse amor maior pela igreja, amor maior, né, pela Eucaristia, pelos símbolos da igreja. Nós começamos a carregar a nossa Bíblia, entendendo que aquela palavra precisa estar o tempo todo conosco, porque a cada momento ela se renova, e uma mesma palavra que a gente pode recitar para a gente todos os dias, cada dia ela vai fazendo uma coisa diferente. Então, isso as pessoas vão percebendo, é muito visível a forma como nós vamos nos mudando, tendo essa forma. Então, o Ministério de Comunicação nasceu, na verdade, bem depois, nós somos até bem novinhos, nós nascemos nos anos 2000, né? O Ministério de Comunicação nasceu nos anos 2000, e desde então, por quê? Por que foi importante o Ministério de Comunicação nascer nos anos 2000? Porque foi quando nós começamos a ter eventos maiores, né? E aí começou que aquela comunicação que era feita, né, localmente, não estava mais não era que ela não estava tendo o mesmo resultado, mas é porque ela não conseguia alcançar mais pessoas.
quando nós percebemos que nós precisávamos estar em lugares que talvez fisicamente nós não estaríamos, mas a palavra, a moção, aquilo que Deus queria iria acontecer, precisou-se dos meios de comunicação, e aí a comunicação aconteceu. Então, isso é importante, é bonito a gente perceber que foi no momento certo, quando realmente era necessário que a gente falasse de uma forma diferente, tivesse mudasse um pouco a forma como nós estávamos nos comunicando, em vez de ser só localmente ali, de frente para o outro, a gente precisou se comunicar de outras formas, pelos meios de comunicação. Às vezes, você estava num lugar totalmente diferente, mas a palavra que precisava chegar, chegava até onde precisava ir. E olhamos, né, para as coisas do Senhor, que o Senhor ele não tarda, não é assim? Ele faz no tempo necessário, que se faz necessário e as coisas acontecem. Então, quando você vai falando aí, por quê? O início é o boca a boca, não é? O primeiro é o boca a boca, é o inicial, é assim nasceu. Mas você contando toda essa história me remete ao seguinte, que são novas necessidades, são novos meios de comunicação que vão nascendo, né? Então, antigamente, comunicávamos como? Por carta. Telefone era muito raro, então era carta. De repente, carta, telegrama, não era assim? Telegrama, fax. Ainda peguei uma parte boa aí de fax ainda. Então, assim, e ainda não era acessível a todos, né? Era algo bem, bem assim distante. E, de repente, com a chegada da internet, com a informação muito rápida, veio o e-mail. Hoje nós temos aí, né, tantos aplicativos aí que você conversa com a pessoa instantaneamente. Você pode estar aqui, ela do outro lado do oceano, né, em outra dimensão aí, e nós conversamos assim, em forma muito instantânea. Então, eu vejo que nesse Ministério de Comunicação, ele vai acompanhando essa evolução, né, que se faz necessário ao nosso tempo, à nossa realidade hoje. Sim, a palavra, a mensagem ainda é a mesma e vai continuar sendo, mas a forma como ela é passada para as pessoas é que se modificou, né? A forma como nós falamos para as pessoas de Jesus é diferente, mas a mensagem ainda é a mesma, né? Nós ainda temos essa mensagem que precisa ser propagada cada vez mais e para mais pessoas, e dentro das limitações que nós temos. Nós sabemos que muitas vezes a gente não tem condição de ter todo o equipamento que a gente gostaria de ter para poder fazer o melhor trabalho, mas é aí que está o grande segredo dessa questão. É porque muitas vezes as pessoas ficam assim, por que ter um comunicador dentro do seu grupo de oração? Por que se justifica ter esse comunicador? Nós vemos que nós temos 1 milhão de formas diferentes de nos comunicarmos. Nós temos coisas que nós podemos fazer com a nossa voz, com a nossa imagem, que às vezes a gente nem chegou à dimensão de tantas coisas que nós podemos fazer, mas é necessário que nós possamos também olhar para a Assembleia. E esse olhar que nós falávamos um pouco antes, da gente ter esse olhar, a gente precisa entender como aquela mensagem pode ser transmitida para as pessoas que estão lá no meu grupo de oração, porque são elas que precisam receber esta mensagem, é elas que precisam saber de Jesus. E, às vezes, tem uma palavra que foi me falada na primeira formação que eu participei, que não é uma palavra, não, uma pergunta que falava assim, as pessoas da sua rua sabem que o seu grupo de oração acontece no dia que ele acontece? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, realmente, nem todas as pessoas da minha rua sabem que o meu grupo de oração acontece. Não vou nem passar para as ruas, para as laterais, para as ruas paralelas, as transversais, não. Muitas vezes o meu bairro, nem todo o meu bairro, nem todo mundo que vai lá na igreja, na Santa Missa, sabe que o meu grupo de oração acontece, e talvez possa estar acontecendo lá com você também. E aí, por que a gente precisa ter esse comunicador? Por que ele se justifica? Porque ele vai te ajudar a potencializar para que mais e mais pessoas na minha rua, nas ruas no entorno, né, no meu bairro, as pessoas que participam da Santa Missa, elas podem até não ir, mas elas vão saber que o meu grupo de oração acontece e que todos os dias que ele acontece, no caso meu é na quinta-feira, toda quinta-feira, até um pouquinho antes dessa pandemia, porque agora a gente não está acontecendo presencialmente, mas até o início desse ano,
todas as quintas-feiras, o meu grupo estava lá, com as portas abertas para as pessoas que quisessem vir. Mesmo que soubessem, tivessem alguma notícia do meu grupo de oração, há 5, 10 anos atrás, mas toda quinta-feira o meu grupo acontece. Né? E sabe há algumas pessoas que participam do grupo, mas o mais importante é isso, que nós temos essa porta aberta para as pessoas, e é por isso que cada vez mais nós precisamos ter esses comunicadores que vão nos ajudar a potencializar as formas de conhecer um pouco mais do movimento. A Miriana falou do começo na renovação. Tem uma outra coisa que, no começo da renovação que a gente não está vendo mais e que faz uma falta daquelas, que esse impulsionamento da pessoa de sentir esse amor, de ter ido num evento, muitas vezes se transformou em um novo grupo de oração. Aí eu falo para você que está nos vendo, esse impacto que você recebeu do Espírito Santo não pode te impulsionar a fazer um novo grupo de oração no seu bairro para atingir mais pessoas, evangelizar mais vidas, ser missionário, né? E nós, comunicadores, a gente fala que somos os missionários do amor. Então, esse lugar também do comunicador e do servo do grupo de oração, de querer expandir um movimento. E isso daí acontecia porque a pessoa se encharcava tanto do Espírito Santo, que queria passar para mais pessoas. E no tempo de hoje, cabe a gente buscar essa evangelização, formando mais grupos de oração. Se você sente esse chamado de liderança, pensa aí na sua comunidade, pensa na sua realidade. Quem sabe você não pode ser um propagador de um novo grupo de oração. Ô, Wagner, você lembra, Wagner, que é uma coisa muito legal. O primeiro grupo de oração que assim tem-se oficialmente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte começou lá na Santa Casa, né? Lá começou na Santa Casa. E eu creio que muitas pessoas que participavam daquele grupo de oração lá achavam tão maravilhosa aquela experiência, assim, nossa, talvez eu não vou conseguir vir todos os dias que acontece aqui toda semana, mas será que eu consigo levar lá para a minha casa? Eu acho que foi assim que foi espalhando, né? Eu lembro que eu participava muito da comunidade, do grupo de oração que tinha lá no centro da comunidade Reviver. E assim também muitas pessoas participavam lá. E aí, de repente, você, nossa, é tão maravilhoso, mas eu acho que eu não consigo vir todas as semanas aqui. Mas será que eu consigo fazer, nem que seja um pouquinho lá perto da minha casa, para as pessoas que, de repente, não vão poder vir aqui comigo? Eu acho que a gente começou um pouco assim, né, a espalhar isso, né? Essa coisa assim, nossa, esse negócio é tão bom, eu preciso levar um pouquinho, eu preciso partilhar um pouquinho do que eu vivi lá com as pessoas. E acho que a gente começou assim, olha que bênção, né? Hoje nós somos muitos e muitos grupos de oração, graças a essa partilha, essa necessidade de espalhar essa chama para mais pessoas, né? E isso aí é ser o comunicador do amor, né? É levar o amor para o irmão, levar o amor para o próximo, o que nós sentimos, né, dentro de nós, poder compartilhar isso. E eu acho que é essa a essência, né? Essa é a essência, porque tecnologia, coisas novas sempre vão existir. Sempre, todo dia nascem novas tecnologias, novos aplicativos, né? Sim, nós estamos na era que tudo é em aplicativo. Então, o que usamos hoje pode ser que amanhã já não seja tão interessante assim. Mas levar esse amor é primeiramente dentro de nós. Isso aí não há tecnologia. Nada substitui um abraço, nada substitui a presença física, mas nós sabemos, então, assim, por mais que nós possamos nos relacionar virtualmente, né, pelos aplicativos de reunião, né, pelos aplicativos de mensagem instantânea e redes sociais, é ótimo, mas nós sabemos a importância de um abraço, né? Nós sabemos a importância de estarmos presentes. E hoje a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus nos potencializou essa forma de nos comunicarmos, né? Nós podemos estar em contato uns com os outros. O Ministério de Comunicação Social ele tem como premissa,
como missão gerar vínculo e criar unidade com as pessoas, né? Assim como o Papa João Paulo II, né, nosso amado Papa, falava que nós precisávamos criar pontes que nos ligassem às outras pessoas, né? Que nos ligassem às comunidades, né? Nos ligassem às regiões mais distantes, porque se nós criamos pontes, nós nos aproximamos mais dessas pessoas. E assim também é o Ministério de Comunicação. Ele quer realmente proporcionar isso, aproximar mais as pessoas. E isso é muito importante. Se hoje nós, nesse tempo de pandemia, nós não podemos mais estar assim, juntos, fisicamente, dando um abraço, desejando a paz de Jesus, olhando no olho da pessoa, nós podemos nos comunicar de outra forma. Nós conseguimos olhar a pessoa, ver como é que ela está, o rostinho, o sorriso, né? Que, às vezes, tantas vezes a gente ficava tímido de tentar sorrir. Hoje nós sorrimos muito mais, principalmente quando estamos conversando com alguém por videochamada, né? E isso é tão importante porque isso ajuda as pessoas. Queria lembrar aqui que, dentro dessas nossas limitações, mesmo nessa parte tecnológica, né, que nós temos limitações, porque, muitas vezes, os investimentos que a gente gostaria de fazer estão acima dos nossos ganhos, né? Então, a gente tem que criar formas, né? E, graças a Deus, Deus nos deu uma coisa que se chama criatividade. Nós somos muito criativos e buscamos formas diferentes para a gente poder se comunicar. E aí eu lembro, e é importante sempre eu relembrar, eu sempre falo isso com o pessoal, que se chama comunicação interna, né, que a gente fez muito e que a gente, às vezes, deixa de fazer porque a gente quer se comunicar somente por vídeo, né, criar essas formas, mas existe uma coisa que se chama telefone. O celular não foi feito somente para gravar vídeo e para tirar foto, né? Eles também foi feito para fazer ligações. E você consegue entrar em contato com as pessoas pelas ligações. Vale a pena a gente entrar em contato com as pessoas. Todos os grupos de oração, eu me lembro muito, o meu sempre utilizou também aquele caderninho lá no início, na acolhida, que você já conseguia identificar quem era visitante, quem estava ali pela primeira vez, era a segunda, terceira, que aí pedia também para fazer uma oração na casa dela, que você sempre anotava o nome, telefone, data de aniversário, né, que é legal a gente mandar uma mensagenzinha, e isso o comunicador sempre gosta de fazer, né, desejar parabéns, feliz aniversário para as pessoas. Então, vale a pena, nesse tempo, nós relembrarmos, né, buscarmos aquele caderninho que a gente anotou tanto telefone, dividir entre os servos do grupo, né, entre os servos do grupo de oração e exercitarmos, né, uma coisa muito importante que às vezes a gente demora, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir, que é os nossos ouvidos. Às vezes a gente precisa ligar para as pessoas, fazer o que talvez presencialmente a gente não consegue mais, quer falar, Jesus te ama, que bom que você veio, a paz de Jesus, meu irmão. Mas isso você consegue por telefone, e vale a pena, sim, você entrar em contato, falar, irmão, tudo bem, estou com saudade de você, como eu sinto saudade de tantos irmãos que agora nós não estamos podendo nos encontrar, mas vale a pena a gente, cada vez mais, a mesma esperança que planta no nosso coração a fé, que nós possamos plantar também no coração das pessoas. Agora nós estamos assim, mas muito em breve nós vamos voltar a nos encontrar, a desejar a paz de Jesus, sorrir um para o outro, dar o nosso abraço querido, que faz tanta falta, e vale a pena a gente incentivar as pessoas a estarem entrando em contato, porque o irmão faz falta. Tem um ditado popular aí que fala assim, que em era de WhatsApp, ligação é prova de amor, não é? E eu tenho visto que cada vez mais, ainda mais agora que não podemos estar nos encontrando sempre, e como é bom escutar a voz do outro, não é? Aconteceu comigo, esses dias atrás, eu recebi uma ligação logo cedo, bem cedo, e eu vi que era uma irmã de comunidade, e ela ligou e falou assim, mas quem está falando? Aí eu falei, tal, é a Poli, não sei o quê. Ela, nossa, Poli, que alegria falar com você. Ela queria ligar para outra pessoa e acabou ligando para mim. E como foi gostoso aquele momento, foi uma ligação muito breve mesmo, mas que gostoso que foi da gente poder partilhar, e eu estou sentindo saudade, não sei o quê. Isso é muito bom. E uma outra experiência que me aconteceu também foi que eu estava muito incomodada, que eu precisava de ligar para uma irmã. Eu falei, não, mas eu preciso de ligar. E quando eu liguei, eu percebi que não só eu precisava conversar com ela,
mas ela também precisava. E hoje em dia, que é tudo muito digital, muito online, você precisa de estar marcando horário para tudo, uma ligação inesperada faz toda a diferença. Maria do Amparo, né, a coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação, ela fala uma coisa desde o início, desde antes até dela ser coordenadora do Ministério, ela falava que um abraço cura. E aí a gente pode fazer uma alteraçãozinha, falando que nem em tempos de pandemia uma ligação cura muita gente. Porque é aquela famosa sensação que fala assim, olha, irmão, lembrei de você, você é especial, quero ouvir a sua voz e quero saber como vai você. Isso é muito importante, né, hoje em dia, já que nós não estamos podendo nos abraçar como nós gostaríamos, então vale a pena uma ligação, né? Faz toda a diferença. E cura, viu? Cura. E como cura, não é? Nós sabemos, né, que tem vários irmãos agora nos acompanhando, sabemos que tem aí coordenadores que estão pensando nesse momento. Poxa vida, eu quero ter um comunicador dentro do meu grupo de oração. Como que esse coordenador pode fazer? Que passo ele deve dar? Aí nós já vamos para a parte necessária, né? Quando precisa de qualquer coisa, a gente sozinho não consegue nada, então a gente tem que pedir para aquele, né, que tudo pode, né? Entrar em oração, interceder mesmo, pedindo a Deus por esta pessoa. E também eu falo sempre que o coordenador de grupo de oração, ele tem um olhar diferenciado sobre a assembleia. E ele consegue identificar, da mesma forma que ele identifica as pessoas que precisam de oração naquele momento ali do grupo, ele também consegue perceber as pessoas que têm capacidades ou que podem, né? O Senhor mostra isso para ele. Então, vale a pena, coordenador, você entrar em oração pedindo a Deus. Já pede os intercessores para estar em oração para que possa aparecer esse comunicador dentro do seu grupo de oração. E uma das coisas que, assim, neste momento nós não estamos fazendo formação, assim como o Ministério de Formação não está podendo dar as formações necessárias, né, do modo básico e outros, mas a gente pode criar outras formas, né, que acho que o método, a gente, às vezes, é a mesma palavra, mas nós mudamos a forma como nós vamos propagar. O Ministério de Comunicação tem 2 materiais muito importantes que foram, assim, uma verdadeira alegria quando eles apareceram, né, para nós, que é a apostila, que ela é de 2017, que é para a formação que, neste momento, nós não estamos podendo realizar, mas também no neste ano, no início do ano, ENF de 2020, o Senhor nos deu a graça de ter um material muito importante, que eu falo assim, todo mundo tinha, por que o Ministério de Comunicação não tinha o nosso? Mas esse ano nós temos, que é o nosso RCC Responde, né? Olha aí a imagem dele, número 17, que responde várias perguntas sobre o Ministério de Comunicação. Então, você, coordenador, que quer saber um pouco mais a respeito, que eu falo que o RCC Responde, ele ajuda na formação, mas o principal dele é responder perguntas, dúvidas que você tenha sobre o Ministério, para saber se, de repente, você está no Ministério certo, para saber mais informações de como acontece esse Ministério. Esse RCC Responde te ajuda, né, no Ministério de Comunicação a tirar essas dúvidas, a te orientar como buscar este comunicador. E aí vale sempre você também entrar em contato, né, nas instâncias de forania, de região, de arquidiocese, para que também ajude nessa parte, nesse comunicador, para ele poder ter todas as informações e caminhar, né, junto com o grupo de oração. E é um material para discernimento mesmo, né? Podemos dizer, um direcionamento para que você saiba, será que o meu chamado é aqui mesmo? Quais as funções, aonde atua? Né? Eu vejo aqui, hoje nós já estamos dando um gostinho, não é isso? Um gostinho do que é um comunicador do amor, né? Dentro da RCC, né? E agora vocês têm esse material que eu tenho certeza que vai também ajudar aí a complementar, né, quem ainda tiver nessa dúvida.
eles tiram dúvidas até mesmo da questão mais técnica, né? A gente sabe que no Ministério de Comunicação nós temos algumas questões bem particulares, né, sobre a questão da identidade visual do movimento. Isso é importante, também é contemplado nesse RCC Responde, para a gente ter essa informação, porque nós sabemos que a RCC Brasil, lá o site da RCC Brasil, nos dá várias informações, orientações de como, né, utilizar a identidade visual do movimento, como nós podemos utilizar, assim como nós temos o tema do ano, né, que todos os anos nós temos um tema que nós vamos refletindo, o movimento é convidado a refletir sobre este tema, em todos os ministérios, né, em todos os âmbitos do movimento, e nós precisamos vivenciar. E no RCC Responde, nós também temos um pouco disso, que nos ajuda até mesmo a saber que lá na RCC Brasil, nós temos essas informações, nós temos como baixar as logomarcas, né, para a gente identificar como nós podemos usar. Então, é um material sucinto, mas bem feito, e que tem muitas informações que ajudam. Quando se fala em comunicação, né, Ministério de Comunicação Social, e logo vem aquela imagem, logomarca, qual arte eu posso usar, o que fazer, como fazer. Explica, o Wagner, por favor, como que funciona toda essa utilização aí? Eu vou até levantar para ser mais didático. Essa daqui é a logo da RCC. No caso da nossa instância, Arquidiocese de Belo Horizonte. O que está aqui, daqui para baixo, é o logotipo. Tipo é letra, fonte. E daqui para cima é a logomarca, ou simplesmente logo. Toda ela reunida, então, nós temos a logo da RCC. Lá no site da RCC Brasil, nós temos o Manual de Identidade Visual. E o que lá vai dizer? Pode mudar essa fonte aqui? Não. Pode trocar esse verde aqui por outra cor? Depende. Porque nós temos essa arte também no negativo e no positivo. O que é? Ela toda pretinha ou ela toda branquinha. Para quê? Para que a sua arte... às vezes você colocou uma cor mais forte, que o verde e o amarelo não vai cair tão bem. Aí você coloca a arte, então, em preto. Aí você fala assim, mas então eu posso colocar ele todo dourado? Acho que teve até uma versão dessa, toda dourada, nos 50 anos. Mas a gente não pode ficar modificando essas cores. Diminuiu demais. Tem lá no Manual de Identidade Visual o máximo que você pode diminuir. Aí você fala assim, RCCBH. A gente fala muito RCCBH, mas a nossa logo é Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí você pode pensar assim, mas eu vou reduzir... Está muito grande essa parte de baixo. Eu vou reduzir as palavras, vou colocar Renovação Carismática Católica na mesma linha. Não pode. Senão você fala assim, eu vou puxar, a imagem ela vai ficar reduzida. Você já viu quando se reduz demais e acaba também distorcendo? Tem que se preocupar com isso também. A logo da melhor forma. Aí você pensa assim, baixei lá na RCC Brasil. Aí está lá a palavra instância, para você trocar. Aí você vai, faz na sua camisa, está lá, RCC, Renovação Carismática Católica, instância. Ô, irmão, troca a arte, a instância vai colocar o quê? Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? E aí você vai utilizar a logo certa. Aí você pegou lá a arte, está lá, Renovação Carismática Católica, Brasil. Aí você pegou a logo e colocou na sua arte. De novo, está errado. Porque
você está na Arquidiocese de Belo Horizonte. Você vai alterar também para a Arquidiocese de Belo Horizonte. E não vai usar aquela sua fonte Arial. Você vai pegar a fonte utilizada. Então, tudo aqui está dentro do manual, muito bem explicado. O porquê do verde, o porquê do amarelo, o porquê da cruz, da pomba. E aí eu vou também te dar um para casa, para você entrar no site da RCC Brasil e procurar esse material, para você entender tudo sobre a logo, tudo sobre a aplicação, tudo que você pode fazer de utilização dela. E a logo, gente, é um patrimônio da instituição. Então, nós temos que zelar por ela. Ela que comunica internamente e externamente. Quando a gente está colocando a logo, a gente está falando que este evento, esta ação, ela é da RCC. Se você não põe a logo, pior ainda, que aí esse seu evento, como é que a pessoa vai saber que é um evento promovido pelo movimento? E agora uma outra coisa, vou até sentar de novo, que é a utilização da arte tema do ano. Né? A arte tema do ano, ela é lançada uns 2 meses depois que é lançado o tema do ano, e ela já está sendo utilizada já há uns 5, 6 anos, para dar um norte. Né? Do mesmo jeito que o tema é um norte para que os congressos arquidiocesanos, os eventos maiores da arquidiocese tenham a linha para a pregação, a linha para o tema do evento, a arte também, ela é disponibilizada aberta, né? Ou seja, você pode atualizar, colocar a data do seu evento, colocar o horário, está disponível já até para você alterar a informação que você precisa fazê-la já na arte. E aí você vai e pode utilizar isso no seu evento. Em todos os eventos? Não, às vezes você não precisa colocar. Tem gente que utiliza a arte do tema do ano pequenininha, como se fosse um rodapé, junto com a logo da arquidiocese e com às vezes o grupo de oração tem uma logo, então a logo do seu grupo de oração. Não é necessário. Né? Você vai fazer seu grupo de oração vai falar sobre o tema do ano, faça a arte baseado na arte do tema do ano. O congresso vai falar sobre o tema do ano, utilize em tudo, utilize no Facebook, no capa de Face, capa de perfil de Face, no post, utilize em tudo. E é porque é um direcionamento. E completando, nos últimos anos também teve a arte do Ministério das Crianças, que pode ser utilizado para divulgar. Já tem alguns anos que a gente tem um congressinho aqui em Belo Horizonte. E o mais interessante é que o ENF, né, que é aquele local que todos nós nos encontramos e recebemos esse primeiro momento de ter acesso às pregações do tema do ano e também de conhecer as moções para todo o ano, a gente pode repassar essas informações nos nossos eventos. Isso é muito interessante. Auxilia o pregador, auxilia todos os ministérios que é lançado, ultimamente também está lançando a música tema do ano, e então dá um direcionamento geral para o movimento durante o ano. E eu vejo que a utilização, né, dessa logo, porque muita gente pode estar vendo agora e pensando, nossa, mas que povo enjoado, não pode mudar a arte, não pode mudar isso. Mas não é enjoança, né? Podemos dizer assim. Isso é um direcionamento para não perdermos a nossa identidade, para não perdermos a nossa
qualidade, né, no produto visual que está sendo proposto ali. Então, é muito importante que, quando você for utilizar dessa arte, que você saiba o porquê. Eu, por exemplo, sempre preciso da arte tema do ano, né? Em alguns documentos, em algumas coisas que nos organizamos, né? Por exemplo, o calendário, algo assim de forma interna dentro do Ministério, eu, enquanto secretária, utilizo. E que eu faço? Eu corro lá no site RCC Brasil, sigo todas as diretrizes ali que são necessárias, todo o cadastro. Eles vão perguntar cadastros básicos que a gente precisa, faço o download daquela arte para poder utilizá-la de forma correta. Não é assim que funciona? Sim, até porque esse cadastro é necessário, porque muitas vezes, para eles terem certeza que nós não somos robôs, né? A gente não é robô, então a gente precisa identificar. Eu falo que a identidade visual do movimento é muito importante, porque hoje muitas vezes você reconhece uma marca, você sabe dos valores, você sabe do que define aquela organização pela marca que ela utiliza, né? Assim também não é como no movimento. Essa logomarca, essa logo nos identifica, e a gente, através da logo, a gente consegue mostrar para as pessoas o que nós somos, né? O que nós levamos, o que nós representamos, o que nós queremos oferecer para as pessoas a partir dela, né? Então, essa identidade visual é importante para todos nós. Ela não só nos identifica, mas ela também vai associando as pessoas que têm esse conhecimento. O Wagner estava falando a respeito desse tema do ano, ele realmente está sendo já utilizado há alguns anos, né? E é uma coisa que eu acho que em todos os ministérios a gente tem feito, que é mudar o método como nós fazemos, né? Teve um tempo que não existia um tema específico para cada ano, né, dentro do movimento. Depois foi identificando que era necessário ter esse tema que nos ajudava a estar em unidade, né? Como o tema nos ajuda a estar em unidade, significa que nós aqui em Minas Gerais, quem está no Sul, quem está no Norte, no Nordeste, está vivenciando a mesma experiência e também se deixando levar pela mesma emoção. Isso é muito importante, né, para nós. E esse tema do ano também nos ajuda a refletir. Além do tema do ano, nós temos a proposta, né, eles estão propondo para nós o tema do carnaval, né, dos encontros de carnaval. Nós temos o tema do Cenáculo de Maria, celebrando Pentecostes, e isso vem a nos ajudar. Que bom, né, que cada dia, de tempos em tempos, nós estamos melhorando e tentando oferecer o melhor para as pessoas, né? Dando exatamente o norte para as pessoas das coisas. Graças a Deus, já há alguns anos, nós temos trabalhado com o tema para os encontros de carnaval, e todos os encontros de carnaval que acontecem na Arquidiocese de Belo Horizonte têm seguido este tema proposto pela RCC Brasil, e assim como o tema, também os temas que vão ser trabalhados durante os encontros de carnaval. Como isso é importante. Wagner falava sobre a música, né, que é um tema que nos ajuda também. Olha que coisa maravilhosa. Significa que, a cada momento, nós estamos tendo, né, nos é oferecido mais formas de nos ajudar a trabalhar o tema para as pessoas e também conosco, dentro do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração hoje tem vários materiais de formação que nos ajudam, tem vários materiais que nos ajudam a vivenciar plenamente o tema, né? É a música que nos ajuda, é o tema que nos ajuda. Já de uns 2, 3 anos para cá, nós temos muitas vezes lá durante o ENF um livro que fala a respeito daquele tema e que ajuda a estender um pouco mais do que foi pensado sobre aquele tema, né? Isso também é muito importante. Me lembro bem de 2018, o tema de Eis que estou à porta e bato, lá de Apocalipse, e que foi divulgado lá durante o ENF, um livrinho que nos ajudava as reflexões sobre as cartas, né, para cada comunidade. Como foi bom,
né? E assim, todo ano eles têm nos ajudado nessa parte. Este ano também tivemos a mesma questão. E eu falo que o ENF nos ajuda muito nisso, nos ajuda a entender qual foi o direcionamento, por que este tema é necessário que nós possamos viver e refletir sobre ele durante o ano. 2021 teremos ENF, né? Esse ENF também, de um pouco diferente, mas nós estaremos, né, juntos, né, via online, via YouTube, participando de todas as pregações, de todas as moções e os direcionamentos. E isso é muito importante, isso é muito rico, isso nos ajuda e nos dá essa certeza de que nós estamos cada vez caminhando, um passo de cada vez, mas o caminho tem que ser feito assim, né, um passo de cada vez. E o ENF, né, que nos dá esse direcionamento para todo ano e nos remete também que somos todos um movimento, somos um só. Então, independente se somos Arquidiocese de Belo Horizonte, que seja do Rio, Goiás, independente de onde somos a mesma família, vivemos a mesma espiritualidade, servimos ao mesmo Senhor. Então, que esse ENF de 2021, de uma forma nova, né, este novo que nos é proposto aí, há muitos que ainda não tiveram a oportunidade de estar lá, de vivenciar isso, que possa estar vivendo em 2021 dentro da sua casa, dentro do seu lar. E, se Deus quiser, em 2022, estejamos todos, mundo lá, reunidos, né, da forma que a gente gosta, com carinhos, abraços, né, com muita festa, com muita correria, sem tempo para dormir, mas aproveitando ao máximo. Então, nesses minutinhos finais aqui, eu gostaria de deixar aí o microfone aberto para vocês dois, que façam esse convite. Eu sei que tem muita gente ainda querendo, né, na dúvida aí, como ser o comunicador. Fala para eles, conta para eles o que eles podem fazer para virar um comunicador do amor também, que eles possam estar participando do ministério. Eu queria convidar também toda a família carismática a acessar as nossas redes sociais, a programação do RCC BH online, que está riquíssima. São temas de várias áreas, contemplam vários ministérios, mas muito mais importante, né? O do jovem fala para o jovem, esse do Ministério de Formação fala para toda a arquidiocese, o do Ministério de Música e Artes fala sobre arte. Então, todos os artistas são convidados a assistirem. E tem programas com a diversidade, Saber da Vida dos Santos, o grupo de oração online está acontecendo uma vez por semana, o Superação, que é um momento de testemunho, né, de superações na vida das pessoas do movimento, que está agregando tanto as histórias de vida, né? E também toda uma programação extensa. Você pode rezar conosco o rosário durante todo o dia. Esse fica o convite para você. Além de todo esse conteúdo, né, que a RCC BH Online tem, também gostaria de convidar você para o programa RCC no Ar, né, que acontece na Rádio Gospamira, 105.7, a sintonia, todos os domingos, a partir das 11 horas da manhã. E, para a honra e glória do Senhor, nós temos visto, hoje nós temos, cada domingo, apresentado um ministério, né, de serviço da Arquidiocese, e tem sido muito bom viver este momento tão bom e tão necessário. Então, se você pode participar, te convido, tá, a participar neste domingo mesmo do programa RCC no Ar, na Rádio Gospamira. Começa às 11 horas da manhã, então você que está fazendo comida, você está no carro, não deixe de sintonizar e participar, que é realmente muito bom. Mas eu só queria também, tá, Poli, falando a respeito dessa questão do comunicador, cada vez mais você precisa realmente, o Ministério de Comunicação, eu falo que não parecia, mas ele acabou se tornando meio protagonista neste ano, né? Onde foi necessário usar os meios de comunicação
oração, para você poder estar se comunicando, para os grupos de oração estarem acontecendo. Então, é um tempo fecundo em que, se você, coordenador de grupo de oração, necessita ou gostaria de ter um comunicador, primeiro, joelho no chão. Vamos em oração pedir de Deus para que Ele possa mostrar essa pessoa. Você pode, é claro, a ajuda da forania, da região, da arquidiocese, para identificar e ajudar a compreender e que esse comunicador possa caminhar com você para conhecer o que é necessário, né? Cada vez mais nós temos grupos de WhatsApp, né, do Ministério de Comunicação, onde você pode tirar dúvidas e vale a pena você conhecer ou você procurar saber quais são esses grupos. Muitas vezes a gente tira dúvidas de coisas muito simples e, às vezes, até complexas demais, mas vale a pena, sim. Não desista. Eu falo que ter um comunicador hoje dentro do grupo de oração é um apoio, um auxílio, e venha realmente, como eu disse, é uma palavra que vale a pena, porque é a palavra que mais ajuda a gente a entender um pouco o que o comunicador faz. Ele potencializa as ações do grupo de oração para que possa chegar a todas as pessoas que precisam chegar essa mensagem. Então, né, tenha um comunicador lá no seu grupo. Vale a pena, né? Vale a pena. Então, para você, ainda tem dúvida? Pode mandar aí para a gente, deixa nos comentários, vai aparecer aí para você o contato, né? O nosso contato aqui da sede. Não deixe de mandar a sua dúvida, que ficou neste programa ou nos outros programas, ou uma sugestão também, por que não, dos próximos programas, quais os assuntos vocês ainda querem escutar. Nós estamos aqui, né, dispostos a estar ajudando e a responder. O RCCBH Informa surgiu nessa necessidade de informar, partilhar. Então, não deixe de nos procurar. O nosso canal está aberto aí para vocês. Muito obrigada pela presença de você, Wagner, Obrigado. Miriana. Obrigada pelo convite. Irmãos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e não percam amanhã, às 20 horas, Terra de Louvores. Deixe entrar no rio, mergulhar.